E aí eu trago para você a moral da história. Ajude o seu cliente a resolver os problemas dele, porque ele vai ter interesse em fechar com você. Hoje eu quero falar com você sobre fechamento de vendas, em especial uma frase que eu ouvi outro dia numa consultoria que é: Willy, eu odeio forçar o meu cliente a fechar comigo. Tá? Um cliente entrou em contato comigo pelo Instagram e te marcou uma consultoria e ele falou para mim, cara, eu tenho muita dificuldade em forçar a venda, por isso que eu não gosto de vender. E aí eu anotei essa ideia para gravar esse vídeo e fiquei pensando, cara, como eu já ouvi isso na minha vida, de diversos vendedores, diversos empresários, pessoas que já trabalharam comigo, que falavam assim, cara, eu tenho dificuldade em forçar o meu cliente a fechar. Eu fiquei pensando, será que a gente força o cliente a fechar de fato ou não? E aí, por conta disso, eu vou trazer para você esse conteúdo. Já te antecipo que o cenário tá um pouquinho diferente, porque eu me mudei. E hoje é um domingo à noite, eu tinha que gravar o vídeo durante o dia, não consegui ir pro escritório. Então eu estou fazendo de casa e minha casa está um pandemônio. Então amanhã a gente volta à programação normal lá do escritório. Beleza? Vamos lá. O que eu percebo que acontece quando você tenta forçar uma venda, quando não é o momento de forçar a venda nenhuma? Eu percebo que os clientes eles começam a criar uma repulsa de você, muitas vezes, porque é muito inconveniente você ter alguém ali te forçando a comprar da pessoa, tá? Eu percebo que muitas vezes o empresário ou o vendedor que tem que ficar forçando venda, ele começa também a não querer mais atender cliente, porque é chato, né, cara? Você ficar forçando alguém a algo. Enfim, então isso gera uma, uma, uma insatisfação pessoal mesmo no trabalho. Imagina você todo dia ter que trabalhar agindo de uma forma que você não gosta. Então eu já percebi isso muito em vendedores me falando, tá, Willy? Ah, cara, aqui na empresa a gente tem a política de forçar o cliente a fechar na hora. E aí, se o cara não fecha na hora, o meu chefe me dá esporro, enfim. Eu não acho errado querer fechar na hora. Só que existem estratégias para isso. E eu vou te mostrar algumas aqui hoje, beleza? E ali um ponto que é muito legal, que eu percebo, é que quanto mais você pressiona o cliente para fechar, isso é meio que inversamente proporcional à tua taxa de fechamento. Tá? Eu já percebi isso em algumas operações que eu prestei consultoria. Depois que você ajusta essa questão do fechamento imediato, se torna muito mais fácil você fechar, o cliente fecha com muito mais vontade e você melhora demais as suas taxas, tá bom? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui 4 passos para você. Eu vou puxar para cá meu computador para me ajudar a lembrar de todos, tá bom? Tenho aqui 4 passos que vão te ajudar a fechar na hora sem ter que pressionar o cliente para o fechamento. Porque o grande ponto aqui, perceba, não é fechar na hora ou não. É você ter que forçar o cliente a fechar. É existir uma pressão exacerbada para o fechamento. Isso é muito ruim. Eu gosto muito de conversar com os meus clientes, tá, que fecham comigo, e conduzir o fechamento como algo lógico. Eu vou explicar isso aqui para você já, beleza? Então, qual que é o primeiro passo, cara? Eu sempre digo que, na minha opinião, o fundamental de um atendimento de vendas é você escutar ativamente o seu cliente. Então, quando você está de fato ali presente e escutando o que ele está te falando, se torna muito mais fácil você descobrir qual que é o real problema do seu cliente. Eu vou te dar um exemplo. Pensa que você é um encanador, tá? Que você mexe com parte hidráulica e tal. Aí eu te liguei e falei assim, fulano, um cano aqui na minha cozinha estourou. Eu me mudei recentemente e eu fui furar uma parede, não sabia que tinha um cano ali, estourou, vazou água, molhou a cozinha inteira. Eu tive que fechar o registro de água da casa. Moral da história, eu tô sem água no apartamento, preciso urgentemente que você venha aqui resolver esse problema. Eu te pergunto, eu tenho urgência de compra? Tenho. Nesse caso, quando você percebe que o cliente tem urgência de compra, fica muito mais fácil você fechar. Então, quando você atende um cliente ou um tipo de negócio que já existe uma urgência pré-existente, dificilmente você precisa fechar. Só que agora imagina um outro cenário. Imagina que, por exemplo, eu estou planejando uma viagem para daqui a um ano. Normalmente viagens, você tem um planejamento mais longo e você não fecha na hora. Então, quando você tem um cliente que tem pouca urgência de fechamento imediato, você precisa ter elementos
que levem a pessoa a fechar na hora, tá? E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre que eu vou atender um cliente, escrever num papel, eu escrevo literalmente num papel, qual que é o real problema desse cliente. Por quê? Se eu não ajudar esse cliente a resolver mentalmente esse real problema, ele nunca fecha na hora. Agora, o contrário também é verdade. Se você vem com um problema para mim e eu te ajudo a fechar mentalmente ali a solução daquele problema, o fechamento comercial se torna muito mais fácil, entendeu? E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Por exemplo, um ponto que eu vejo um erro muito grande de vendedores, talvez não tão experientes. Depois que eles descobrem o real problema, eles têm uma tendência a começar a falar de si ou do seu produto. Então, eles falam muito não, porque o meu produto, porque eu faço o meu produto, meu. E eu detesto meu. Eu gosto muito do você. Então, depois que eu descubro qual que é o real problema do meu cliente, eu foco toda a narrativa de vendas nele. Eu faço perguntas como, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso que eu tô te mostrando faz sentido para você? Se a gente te entregar tal benefício, isso faz sentido para você? Então eu paro de falar muito do meu produto e eu trago a conversa de vendas, é muito mais uma conversa do que um script, tá? Eu trago essa conversa pro nível do cliente confiar em mim e principalmente não se sentir intimidado durante aquele atendimento comercial. Já ouvi muito isso após reuniões que falam assim, cara, eu fechei com você porque eu achei o papo tão bacana, eu achei que você entendeu o que eu preciso e trouxe uma solução que eu vi que casa. Então é muito sobre isso, cara. É você entender, primeiro, o real problema do cliente, depois você falar menos eu e meu, e focar mais no você, no que é importante pro cliente, e é literalmente isso, eu usar a palavra você. Cara, você, me conta a sua história, você, sua. Isso gera interesse genuíno no cliente. E se você trabalha com vendas e não tem interesse genuíno no cliente, tu tá fazendo a coisa errada, mano. Beleza? Terceiro passo que você tem que fazer, e esse já é um pouco mais técnico, tá? Esse e o próximo são passos mais técnicos que eu vou te passar. O terceiro passo é o seguinte: é fácil você fechar uma venda quando você prova para o cliente que o não fazer nada é mais caro do que fazer. Exemplo, se eu mostrar para o cliente que não fechar a gestão de tráfego com a minha agência, ele perde mais dinheiro do que ele pagaria me contratando, ele compra de mim. Então eu gosto muito de fazer o seguinte exemplo durante um atendimento comercial, e isso de fato são números que eu uso no meu dia a dia, tá? Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, eu cobro em média é 3 mil reais para gerenciar uma campanha de anúncio, tá? Para os meus clientes, para fazer o tráfego deles ali, em média 3 mil. Contas algumas maiores, a gente cobra um pouco mais. Então, isso no ano dá 36 mil reais, beleza? Se durante o meu atendimento comercial eu mostro para o meu cliente que ele está deixando na mesa, por exemplo, 20 mil reais de faturamento por mês, que dá 240 mil reais no ano, ele percebe por si só que me pagar 36 mil reais é muito mais barato do que não faturar 240 mil reais a mais. Entende a lógica? E cara, isso é muito louco, porque quando você começa a se sentir seguro de fazer essa conta com o seu cliente, de quanto que ele perde, quanto que ele deixa de ganhar, você fecha muito mais. Aí você fala para mim assim, Willy, mas eu sou pintor. Como que eu vou fazer essa conta se o meu cliente não perde dinheiro se ele não me contratar? Aí eu falo, você se engana, porque eu passei por isso ontem, e eu até gravei um vídeo sobre isso. Eu fui pintar o apartamento antigo, eu fui pintar uma porta que tinha ficado sem pintar no apartamento antigo, ficou horrível, tá? E ali eu perdi umas 2 horas entre a logística de saio de casa, vou pra lá, pego tinta, subo com tudo. Enfim, eu perdi umas 2, 3 horas nessa brincadeira. Entre organizar, começar a pintar, ver que ia dar errado e arrumar um outro cara. Eu perdi 3 horas, tá? O outro cara me cobrou 300 reais para fazer a pintura. Aí eu percebi que tinha que pintar outras portas, outras coisas. Então, enfim, ele me cobrou 300 reais para pintar. Eu fechei com ele.
Cara, eu perdi 3 horas de vida de um sábado que eu podia estar com a minha família, eu podia estar criando conteúdo, trabalhando. O trabalho não ficou tão bom, então teve que refazer, perdi mais material, enfim. Se o pintor ele botasse na ponta do lápis o valor da minha hora, o meu custo de oportunidade de passar um sábado com a minha esposa, com meu filho, brincando, eu perdi muito mais do que R$300. Então ele me cobrou R$300 para resolver o problema todo do apartamento. Resolvi, fechou e tá tudo bem. Então fazer essa conta, quando você chega no nível técnico de conversar com o seu cliente e mostrar para ele o quanto que ele perde por não te contratar, eu te garanto, tu fecha muito mais vendas. Por quê? Porque ninguém quer perder dinheiro, quiçá tempo. Entendeu? Então, isso ajuda demais. E o quarto passo é o seguinte: você precisa criar motivos para o seu cliente fechar agora. Então, exemplo, aqui nesse canal tem um vídeo que eu falo sobre as 3 perguntas mágicas, tá? São perguntas que você tem que fazer o seu cliente responder mentalmente. A terceira pergunta é: por que comprar? Por que fechar agora e não depois? Por que fechar agora e não depois? Se a tua condição é a mesma agora e depois, eu posso tomar a decisão um pouquinho mais para frente. Então, o que você tem que fazer? Você precisa, quando você vai apresentar uma proposta comercial para um cliente, você precisa criar elementos de decisão imediata. Eu chamo isso também de DI, de decisão imediata. O que são elementos de decisão imediata? São coisas que motivam o seu cliente a fechar com você agora e não depois. Então, por exemplo, alguns elementos que eu uso, tá? Dependendo da oferta que eu monto, eu posso ter um desconto para fechamento imediato ou não. Algumas tem, outras não, tá? Então, eu viro para você e falo assim, olha, o preço normal é tanto. Se você fechar agora, eu te dou X% de desconto, ou você não paga uma taxa de não sei o quê. Enfim, eu crio motivos para que ao você tomar a decisão, a gente possa ter... eu te dou um desconto em troca de você fechar na hora. Esse é o elemento que eu menos uso e que eu menos gosto, porque isso afeta diretamente a minha margem de lucro, tá? Segundo elemento de decisão imediata, cara, garantia. Esse eu adoro. Praticamente todos os meus produtos ou serviços têm garantia para fechamento imediato, mas somente para o cliente que fecha durante a reunião. Isso é muito importante, tá? E aí eu mostro isso para o cliente. Falo, olha, cara, se você fechar agora, você vai ter uma garantia extra no seu contrato, enfim. Isso ajuda demais o cliente a fechar na hora. Beleza? Terceiro motivo de decisão imediata, cara, que eu gosto muito de utilizar. Bônus. Eu posso criar bônus específicos para as minhas ofertas, que eu mostro antes do preço final, mostrando o valor desses bônus. E eu falo, cara, se você fechar, lembra que eu falei para você que eu tenho uma imersão de não sei o que, eu tenho a masterclass de não sei o que lá? Então, se você fechar comigo agora, eu vou te dar acesso a esses materiais a custo zero. Então, o que custaria normalmente 2 ou 3 mil reais, você recebe de graça agora. Isso ajuda demais o seu cliente a fechar contigo, tá? E um outro elemento de decisão imediata é o início imediato. Então, aquele caso lá do encanador. Cara, exemplo, eu liguei para ele falou para mim que poderia ver preço e tal, e ele podia falar assim, Willy, seguinte, eu tô com uma obra que o prazo dela tá mais tranquilo. Se você falar para mim que fecha agora, eu vou para essa obra amanhã e passo hoje aí na sua casa já para resolver o teu problema em 2 horinhas eu tô aí e já resolvo tudo. Assim te ajuda? Ou seja, o cara, ele fez um início imediato, uma implementação imediata. Dependendo do tipo de negócio, isso pode ajudar o teu cliente a fechar. Por quê? Pensa comigo. Quando você compra alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, e você tem a opção do frete chegando no dia seguinte, enquanto um outro e-commerce ele vai te entregar, sei lá, em 7 dias, mais ou menos. Qual que você prefere? O que chega no dia seguinte ou aquele que vai levar 7 dias para chegar? Percebe? Então, o início imediato, você ter o benefício da compra imediatamente, ajuda demais no fechamento. Beleza? Então, esses são os 4 passos que eu trouxe aqui hoje, tá? Te recomendo que você anote, eu vou repetir aqui para você,
para ficar certinho. O primeiro é descubra o real problema do seu cliente. Escute ele atentamente e descubra qual que é esse real problema, tá? Segundo é menos eu e meu e mais você. Foque mais no problema do seu cliente, que ele vai se sentir acolhido por você. Terceiro, cara, faça uma conta de quanto que ele perde por não fechar com você nesse momento, ok? E o quarto, decisões imediatas. Tenha elementos de decisão imediata para ajudar o teu cliente a dar o sim para você agora. E aí eu trago para você a moral da história, que para mim é o resumo desse vídeo. Cara, se você ajudar o seu cliente a resolver os problemas dele, o teu cliente vai ter interesse em fechar com você. E não necessariamente você vai ter que forçar ele a nada. Lembra sempre disso. Ajude o seu cliente a resolver os problemas dele, porque ele vai ter interesse em fechar com você. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, cara, me honra. É um domingo à noite, quase 11 horas da noite. Encaminhe esse vídeo para ao menos um empresário que você conhece, tá? E não deixa de seguir a gente aqui no YouTube ou no Spotify e se inscreve no canal porque ajuda demais a propagar a mensagem, tá bom? Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.